Olá pessoal, nossa aula hoje é de geografia. Tudo bem pessoal? Na aula passada de geografia, nós vimos sobre os climas no mundo e no Brasil. Hoje nós iremos ver desse capítulo 9, página 180 do livro de geografia do primeiro ano, os fenômenos climáticos e a interferência do homem nesse clima. A interferência do homem, nas mudanças climáticas. Tudo bem pessoal? E aí nós vamos estudar três tipos delas aqui para ficar melhor o entendimento. A primeira dela, muda a página aí, 181, 182, pode pegar do livro de geografia, que é o chamado efeito estufa, que vocês já ouviram falar muito isso aí no efeito estufa, né galera? Com certeza vocês já ouviram falar disso, né? Vamos ver lá. Pessoal, esse efeito estufa, para efeito de esclarecimento, é um efeito natural que ele é necessário, tá pessoal, para a vida humana na Terra, a nossa sobrevivência na Terra. Como professor, não entendi. É necessário para ter um equilíbrio térmico aqui na Terra. Deixa eu explicar melhor. As radiações solares, a radiação do solo vem, bate sobre a superfície terrestre e aí mantém aquecido aquela superfície terrestre. Ó, bate aqui o Sol na superfície terrestre, ela volta e aí mantém aquecido, o nosso planeta. Tudo bem, pessoal? Isso aí é chamado efeito estufa natural. Isso aí é necessário ter. Se nós não tivéssemos esse efeito estufa na natureza, porque Deus é uma coisa maravilhosa que fez tudo perfeito. Se não tivesse esse efeito estufa, provavelmente a temperatura da Terra seria muito baixa. Menos 15, menos 18 graus Celsius seria muito, muito frio. E aí, esse efeito estufa, professor, ela vem para manter esse equilíbrio térmico também. Então, isso aí de forma natural, é óbvio. Estão entendendo até aqui? Só que o homem, ele modificou, ele através, professor, da emissão de grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera, como a partir das queimadas das florestas, a partir do escapamento dos carros e principalmente das indústrias, a partir da Revolução Industrial, começaram a emitir demais esses gases na atmosfera, chamado dióxido de carbono. Tudo bem até aqui? E esse dióxido de carbono, professor, é um gás, cada vez mais o homem emitindo esse dióxido de carbono na atmosfera, ele absorve esse dióxido de carbono que o homem produz com excesso. Se você observar no mapa aí na página 182, os maiores países poluentes, que é a China, Estados Unidos e outros que tem aí, na Alemanha, os países desenvolvidos são os grandes maiores responsáveis por essa emissão de gases poluentes, esse dióxido de carbono, e as suas indústrias, a queimada da indústria, essa queimada de fósseis da indústria, cada vez mais ela vai emitindo esse dióxido de carbono, tá pessoal? Professor, o que você quer dizer com isso? Não se ilude que esses países mais ricos, principalmente Estados Unidos, China, que são os maiores poluentes do mundo, a Índia também, eles são grandes responsáveis. Ele vira aqui para nós, dizendo que nós somos responsáveis também por emitir, por equilíbrio da Terra, por a Terra estar esquentando demais, porque nós estamos desmatando demais nossas florestas, estamos queimando muito, principalmente a floresta atlântica, essas grandes queimadas. Mas vamos aqui partir para vocês entenderem o que é esse efeito estufa. Devido a essa grande emissão de gases poluentes das indústrias, dos carros, das queimadas e de nós seres humanos, criou-se, professor, nessa camada, uma camada poluente, essa camada de dióxido de carbono nessa atmosfera, ela criou uma camada poluente aqui, de poluição, aonde os raios solares vêm do Sol, observe aí na página 184,
Observe aí que o raio solar vem, ó, bate aqui no chão, bate na terra, na superfície da terra, e aí esse raio solar ela volta. Esse calor volta. Quando chega lá, nessa camada de poluição, de dióxido de carbono aqui, ela infiltra nela e não consegue voltar. E aí o que acontece, né, professor? Ela vai cada vez mais, ó, vai enchendo aquela camada ali de dióxido de carbono, vai enchendo de poluição e vai ficando cada vez mais quente. O sol vai penetrando naquela camada e ficando cada vez mais quente. E aí, essa quentura torna como se fosse uma estufa para nós aqui. É aquela estufa que você vê no Gigo mesmo ali. É quente, toda hora quente. Totalmente quente, ó, todo tempo quente. Tá? Isso é chamado de efeito estufa, onde os raios solares vêm, bate aqui na Terra, bate o Sol, volta. Quando ela volta, pessoal, ó, chega nessa camada de poluição, ela fica, ó, ali, aquela quentura todo o tempo quente. Isso aí é o efeito estufa, porque a gente vê que é quente todo o tempo. Vou dar um exemplo mais prático aqui também, para você entender como é que é esse efeito estufa. Se você quer deixar um carro no sol, né, por muito tempo, para-brisa ali, o sol bate e penetra para aquele vidro do carro, do para-brisa, né, entra dentro do carro, tá? Só que aí ele não tem força de, quando ele volta, ele não tem força para penetrar de novo aquele vidro. E aí fica ali dentro daquele carro. Observe quando você entra e deixar o carro no sol, quando vai entrar, tá quente demais. É uma estufa quente, todo tempo quente o carro. Por quê? Porque os raios solares veio, não teve força para voltar e penetrar de novo aquele vidro. É o que acontece aqui com a poluição que nós temos produzido pelo homem. Os raios solares vêm, penetra essa camada de poluição, que ele vem forte, penetra essa camada de poluição, né, professor? Que ele vem forte, bate na superfície da Terra e volta. Quando ela volta, não consegue penetrar de volta para se espalhar, e aí fica ali no meio daquela camada de poluição, ficando quente, tá? Muitas vezes nessa camada de poluição, que a gente vai ver no outro vídeo, na outra aula, chamada ilhas de calor. E ilhas de calor são aquelas, outra aula eu vou falar, aonde aquelas grandes cidades e provoca muito quente e provoca aquelas chuvas cada vez mais fortes. É o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, esse grande centro que a gente vai ver em outra aula. Mas por enquanto vamos ver só essa aqui, nessa camada de ozônio, tá, pessoal? Aliás, nesse aquecimento, esse efeito estufa aqui, tá? E aí, professor, o que acontece mais? Por que desse efeito estufa? Porque a maioria dos lugares do globo terrestre existe alguém produzindo algum tipo de dióxido de carbono, menos que seja uma indústria, até nos lugares mais inabitáveis, tem alguém emitindo esse dióxido de carbono na Terra, de alguma forma, que provoca esse gás carbono, esse dióxido de carbono, que não permite esses raios solares se dispersar na atmosfera, tá? Fica ali, ó, dentro dessa camada, aquecendo cada vez mais o planeta. Tudo bem? E aí, professor, mudando aqui, aí você muda para a página. Bem aqui na página, né, professor? 192. É isso. Aí vocês vão observar essa camada de ozônio. Essa camada de ozônio, que vocês já ouviram falar muito isso aí, ela é uma camada que nos protege desses raios ofensivos do Sol, de ultravioleta. E aí o que acontece? E existem esses buracos da camada de ozônio na parte da Antártida, tá? Essa camada tem um buraco nessa camada de ozônio que vocês ouviram falar, um buraco na camada de ozônio. É onde os raios solares penetra sem aquela proteção, e aí nos lugares menos habitados, na Antártica e no Ártico também, tem esses buracos nas camadas de ozônio, com que faz com o derretimento dessas geleiras na Antártica, juntamente com o efeito, né, professor, do aquecimento global por conta desse efeito estufa, por conta desse exagerada emissão de gases poluentes
onde faz, cobrindo todo o globo terrestre, de poluição, dessa camada poluente, aonde provoca esse efeito estufa produzido pelo homem. Já falei demais, vamos devagar. Vou colocar algumas imagens daqui sobre como é feito e aí vou mandar agora áudio, tá? Vamos devagar.